Capítulo 7. Proclamações proféticas. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Mateus 10, versículo 27. Por favor, ore por minha filha, a mãe implorava. Nós lhe ensinamos a palavra de Deus. Jane sabia qual a coisa certa a fazer, e mesmo assim ela se desviou. Agora está vivendo com seu namorado e não temos notícias dela há vários meses. Obviamente, a mãe de Jane estava sofrendo por causa da filha. Ela havia orado muito durante essa provação, mas parecia não receber nenhuma resposta para suas orações. Agora, o pedido de mais oração era desesperador. Certamente, Deus iria ouvir e responder. Pai Celestial, eu comecei. O Senhor é Pai e, portanto, pode compreender a agonia no coração dessa mãe. Eu peço ao Senhor, no nome de Jesus, para trazer cura e restauração a essa família. Relembre a essa filha a sua palavra. Faça com que ela se lembre de sua bondade. Imediatamente, eu senti o Espírito do Senhor se mover dentro de mim, junto com minha fé. Conhecendo a autoridade que Jesus concedeu a nós, eu falei para o vento como se Jane estivesse sentada à minha frente. Jane, eu chamei, abra os olhos e veja. Você está num chiqueiro. Levante-se e saia desse chiqueiro e volte para a casa de seus pais. Volte para casa em nome de Jesus. Um mês depois, eu estava falando em uma conferência de uma escola bíblica. No caminho do auditório, a mãe de Jane me viu e se aproximou de mim. Bárbara, ela gritou. Você orou por minha filha e eu preciso lhe contar o que aconteceu. Quando voltei da conferência para casa, no último mês, descobri que havia recebido um telefonema de nossa filha. A hora da ligação era exatamente a mesma que eu e você estávamos orando. Ela deixou uma mensagem na qual dizia que estava voltando para casa. E ela disse, não sei o que deu em mim. É como se os meus olhos tivessem sido abertos e agora eu pudesse ver. E então eu pensei, isto é um chiqueiro, eu vou para casa. Tarde da noite, após a conferência, eu e diversas pessoas fomos a um restaurante. Tão logo entramos, a mãe de Jane me viu e veio correndo ao meu encontro novamente. Minha filha está aqui, ela disse, enquanto sua filha caminhava para se juntar a nós. E ela quer falar com você. Como isso era possível? Dallas tem milhares de restaurantes e mesmo assim nós estávamos no mesmo lugar e na mesma hora. Deus tem meios maravilhosos de orquestrar os nossos passos. Obrigada por orar, Bárbara, disse Jane, enquanto lágrimas rolavam-lhe pela face. De repente, os meus olhos foram abertos e eu pude perceber a verdade. Jane percebeu sua cegueira enquanto estava naquela situação. Contudo, eu queria respostas para algumas de minhas perguntas. O que aconteceu para que toda esta transformação acontecesse com Jane? O que havia de diferente nesta oração em relação às orações anteriores que haviam sido feitas por ela? O que causou a cegueira em Jane? Este tipo de oração é perigoso para aqueles que estão orando? A oração certa no momento certo. Subtítulo. Pelo estudo da palavra, encontrei algumas respostas. Como representantes de Deus na terra, Ele nos concedeu autoridade para falar por Ele.
Quando falamos sob a orientação do Espírito Santo, falamos como a própria voz de Deus na terra. Durante tempos estratégicos, o Senhor nos instruirá a orar as orações que romperão as barreiras. A Bíblia fala frequentemente sobre a palavra tempo. Eu gosto da forma como Dutch Sheets descreve essa palavra, dizendo: a Bíblia fala de tentações em momento oportuno, Kairos, ver Lucas 4, versículo 13 e Lucas 8, versículo 13. Não há dúvida de que tentações coincidentes acontecem. Uma pessoa pode estar no lugar errado, na hora errada, mas também existem tentações bem planejadas e que acontecem na hora certa. É bom estar alerta, tanto por nós mesmos como pelos outros. Já me aconteceu de ser levado pelo Espírito Santo a orar por pessoas, especialmente jovens cristãos, com o seguinte pensamento: este é o momento kairos de tentação para eles. É isso que aconteceu em Lucas 22, versículos 31 a 33, quando Jesus intercedeu por Pedro, orando para que a sua fé não desfalecesse depois que ele negasse a Cristo. Deu certo. A palavra et em hebraico é a mesma para kairos em grego. O livro de Eclesiastes nos diz que existe um tempo et para cada propósito na terra. Et significa que Deus orquestrou um tempo estratégico para que as orações rompam barreiras. Pelo poder do Espírito Santo, Ele vai alertar os intercessores para orarem durante esses momentos. Fazer o tipo certo de oração no tempo certo é algo vital. Uma vez que cada cristão pode ouvir a voz do Senhor, cada crente pode orar pelo mover do Espírito Santo. Coisas poderosas acontecerão quando estivermos participando junto ao Senhor nestes tempos específicos. Deus pôs a igreja na terra para terminar a tarefa de colocar Satanás sob seus pés. Efésios fala sobre o trabalho e o poder disponíveis à igreja. E foi assim para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, versículos 10 e 20. Declarações estratégicas. Subtítulo: de acordo com Efésios, Deus irá fazer com que sua sabedoria seja conhecida por intermédio da igreja. A palavra conhecer vem do verbo grego gnoridizo, que significa certifica-se, declarar, fazer conhecido, dar entendimento, vir a conhecer, descobrir, revelar. Tornar conhecida significa que o Senhor vai usar a igreja para fazer declarações às autoridades e dominadores demoníacos. Para fazer declarações às autoridades e dominadores demoníacos é sem dúvida fazer proclamações proféticas. A palavra hebraica para proclamar é kara, que significa ordenar, declarar, convidar, gritar ou pregar. É geralmente destinada a alguém especificamente e com a expectativa de obter uma reação específica. Raramente se faz isso impensadamente. Na língua grega, há diversas palavras para proclamar. Uma delas é katagelo, que significa contar, declarar de modo claro, nítido, abertamente, em voz alta. Katagelo tem o sentido de fornecer informações ou encorajamento. Nós podemos encontrar esta palavra sendo usada para descrever um dos efeitos da mesa de comunhão. Pois todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Todas as vezes que comungamos ou participamos dos elementos da mesa de comunhão, a ceia, estamos anunciando a morte do Senhor. Outra palavra grega para proclamar é kerus, com um significado muito mais forte. Kerus significa tornar-se um arauto do rei. O arauto era um mensageiro que falava da verdade divina.
A mensagem proclamada por ele era pública e a proclamação autorizada exigia submissão. Quando você se torna querusso, você é um mensageiro que faz uma proclamação pública. Essa proclamação carrega consigo um nível de autoridade, e a autoridade da proclamação requer que aqueles que escutam sejam submissos a ela. Que poder! Mensageiros da cidade, subtítulo. Nós não temos mensageiros da cidade nos dias de hoje. Temos jornais, TVs e e-mails para nos dar informações. Existe uma história na colonização americana de que Paul Revere, em 18 de abril de 1773, foi de Boston a Lexington para alertar os colonizadores a respeito das tropas britânicas que estavam chegando. Paul Revere era como um mensageiro da cidade. Sua declaração de que as tropas estavam vindo para o local possuía autoridade e os cidadãos se submeteram a ela, fazendo os preparativos necessários. Servos e amigos, subtítulo. A leitura grega nos dá uma ideia do mensageiro público. Primeiramente, ele era servo de um príncipe, ele era aquele que realizava certas tarefas para o príncipe, e todavia esse mensageiro não era apenas um servo comum. Criado sob a tutela de outros mensageiros, a sua proclamação eram dados respeitos e estatutos semelhantes aos de um amigo. Como cristãos, servimos ao príncipe da paz. Jesus nos criou com um status como este que possuía o mensageiro da cidade. Nós somos seus amigos. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que o ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15, versículo 15. Jesus diz que eu e você, como povo dele, não somos servos, mas amigos. Ele também diz que fará conhecido a nós tudo aquilo que tem ouvido do Pai. A palavra grega que significa fazer conhecido é a mesma usada em Efésios 3, versículo 10. O que isso significa para nós intercessores? Jesus vai fazer conhecido a nós aquilo que tem ouvido do Pai. Os intercessores, então, devem fazer conhecida aos poderes das trevas, pelas proclamações proféticas, a informação que recebe de Jesus. Nós não estamos apenas fazendo alguma proclamação impensada, mas estamos participando de um processo enviado dos céus. Primeiro ponto. O Deus Pai faz conhecidas, gnoridizo, suas intenções a Jesus. Segundo ponto, Jesus faz conhecidas, gnoridizo, as intenções do Pai à igreja. Terceiro ponto, a igreja faz conhecidas, gnoridizo, as intenções de Deus aos poderes das trevas por intermédio das proclamações querusso. Quarto, o resultado, o rompimento de barreiras. Procuradores do príncipe. Subtítulo. Em adição ao fato de ser servo e amigo do príncipe, ao mensageiro da cidade era dado o status de arauto. O cetro nas mãos do mensageiro deixava claro que enquanto ele tivesse uma missão, ele a realizaria sob a autoridade do príncipe. Em outras palavras, o príncipe deu-lhe a autoridade para realizar uma tarefa. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. O Senhor de Sião, o cetro da tua fortaleza, dominarás no meio dos teus inimigos. Salmos 110, versículos 1 e 2. Quando Jesus ressurgiu vitorioso dentre os mortos, ele tomou de volta a autoridade que o homem perdeu no jardim do Éden. Jesus então concedeu essa autoridade que ele reconquistou a todos aqueles que o seguem. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra
será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mateus 16, versículo 19. A proclamação traz uma natureza de ligar, comandar e estabelecer. A palavra ligar significa prender ou amarrar com cordas ou correntes. Proclamações proféticas, liberadas por intermédio das bocas dos intercessores, têm a habilidade de amarrar os poderes das trevas, da mesma forma como um animal é preso com cordas ou correntes. O verbo desligar significa desatar, desprender, quebrar, destruir, dissolver, partir. Significa reduzir algo a pedaços. Quando tive aulas de química, era preciso memorizar algumas fórmulas. Nunca gostei muito de química e só assisti a essas aulas porque eram necessárias para me formar em enfermagem. Uma das fórmulas de que me recordo é a da água, H2O, 2 partes de hidrogênio para 1 parte de oxigênio. São inúmeras as maneiras de usar a água. Sem ela, é impossível viver por muito tempo. Contudo, se você desprender ou tirar o hidrogênio do oxigênio, não haverá mais água, pois ela será reduzida em partículas. Assim, esses elementos já não podem formar aquilo que eram inicialmente. Quando você desata os poderes das trevas numa situação, pessoas ou cidade, você faz ao inimigo a mesma coisa que um cientista faz à água quando separa o hidrogênio do oxigênio. Da mesma maneira, a água não é mais capaz de cumprir o seu objetivo. Desta forma, pelo poder de desligar em nossas intercessões, o inimigo também deixa de ser capaz de cumprir os seus intentos. O Senhor nos concedeu autoridade para governar a terra. Adão teve essa oportunidade, mas deixou-a escapar. Graças ao sacrifício que Jesus Cristo fez, novamente foi dada essa autoridade à igreja para governar a terra. Arautos protegidos, subtítulo. Há ainda uma terceira figura daquele que é o mensageiro da cidade. Os gregos acreditavam que um mensageiro que chegasse à cidade em tempo de guerra jamais deveria ser tocado ou ferido. Se fosse quem o tivesse ferido, incorreria na ira daquele que o enviara e de seus deuses. A segurança do intercessor é sua fé no poderoso sangue de Jesus. Governar a terra é a nossa obrigação. Não devemos fazer menos que isso. Intercessores estão em missão numa batalha espiritual. Eles foram enviados pelo capitão das hostes celestiais para executar o seu comando. Um cetro ou cajado de autoridade foi entregue a eles. O precioso sangue de Jesus Cristo é a cobertura para a proteção. Paulo disse que não colocava sua confiança na carne. Filipenses 3, versículo 3. Nós também não devemos fazer isso. Nossa confiança está no poder do sangue de Jesus. O Senhor também nos tem dado uma armadura espiritual listada em Efésios 6. Governar a terra é a nossa obrigação. Não devemos fazer menos que isso. As características do mensageiro. Algumas características gerais podem ser aplicadas a todos os mensageiros das cidades. Estão sob autoridade. Subtítulo. A primeira característica é a de que o mensageiro sempre está sobre a autoridade de alguém. O mensageiro é apenas um porta-voz. Sob a autoridade do Senhor, nós nos tornamos seus representantes. Os intercessores precisam sempre estar abaixo de uma autoridade. Ter um espírito submisso é de vital importância. Não apenas devemos ser submissos ao Senhor, veja Tiago, capítulo 4, versículo 7. Mas também precisamos estar submissos a outros aqui na terra. Veja 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Ninguém está acima da necessidade de prestar contas a alguém. A Bíblia nos relata várias vezes que o apóstolo Paulo voltava para a sua própria igreja e contava tudo o que aconteceu em sua jornada. Ele era responsável e prestava contas.
Através dos anos, tenho encontrado grande liberdade e segurança ao prestar contas a alguém. Tenho um relacionamento com diversos homens e mulheres de Deus que possuem total liberdade para me falar sobre a minha vida. Eles podem estar vendo coisas que eu não estou vendo. Todos nós temos algum ponto cego, alguma coisa que não estamos conseguindo ver. Precisamos daqueles que nos amam o suficiente para nos contar a verdade. Se Paulo precisava prestar contas a alguém, quanto mais nós que vivemos nos dias de hoje. Os mensageiros do Mestre, subtítulo. Outra característica do mensageiro é que ele era o portador da mensagem e da intenção do Mestre. Ele não era portador da sua própria mensagem. A ideia central é de que ele está lá para comunicar aquilo que o Mestre deseja que seja entendido. O mensageiro não podia se comprometer com aquele que está recebendo a mensagem. Ele apenas entrega a mensagem sobre a qual foi encarregado de entregar. Já observou o inimigo tentando fazer com que você não cumpra a tarefa? Ele fala coisas deste tipo. Por que você apenas não desiste? E se você não parar com esta batalha espiritual de oração, você terá sérios problemas. E se alguém da sua família ficar doente ou alguém de que você gosta morrer por causa disso? A vida vai ser muito mais fácil se você for apenas um cristão normal. Essas frases soam familiarmente a você? Sempre encontro pessoas que já foram muito ativas em suas igrejas, poderosas em oração, que ajudavam os outros a crescer em seu caminhar com o Senhor, mas quando as dificuldades bateram à sua porta, elas se acomodaram num lugar mais confortável e deixaram de se envolver com o corpo de Cristo ou com a intercessão. Nancy era uma dessas pessoas. Por muitos anos ela ministrou o estudo bíblico para mulheres de sua igreja. Ela era a parte vital do grupo dos intercessores da sua cidade. Os pastores da localidade começaram a se reunir para orar. E diversas vezes por ano as igrejas se reuniam para celebrar com louvores e adoração. De repente, a vida começou a ficar difícil para Nancy. As finanças apertaram quando seu marido ficou desempregado por 6 meses. Logo em seguida, Nancy recebeu a notícia de que seu filho estava usando drogas. A pressão parecia ser muito forte. Buscando um pouco de alívio, Nancy decidiu interromper as aulas que ministrava no curso bíblico e desligou do grupo de intercessores. Talvez o inimigo me deixe em paz se eu não mexer com ele, ela pensou. Pensamentos de desistir de tudo inundavam-lhe a mente. Após compartilhar o que pensava com seu pastor, ele ajudou a reconhecer as táticas do inimigo. Satanás tentava fazer com que ela desistisse da vida que Deus tinha para ela. Deixar o estudo bíblico e o grupo de oração seria deixar aqueles que poderiam fortalecê-la naquele momento difícil. Nancy tomou uma boa decisão após orar com o pastor. Eu não irei fugir mais, ela disse ao pastor. Meses depois, Nancy testemunhou sobre a fidelidade do Senhor em sua vida. Uma incrível provisão financeira veio para sua família enquanto seu marido estava procurando emprego. Seu filho entregou o coração ao Senhor. E após sua restauração, o rapaz ajudou outros jovens a deixar o vício das drogas e do álcool. Nancy recebeu grande força por parte dos intercessores que a ajudaram a orar por seu filho. Quão agradecida ela estava por seu pastor ter lhe dado um conselho tão sábio. Mais do que nunca, Nancy agora compreendia porque o intercessor não deve dar ouvidos à voz do inimigo durante a batalha espiritual. Anunciante judicial, subtítulo. Outra característica do mensageiro era que ele anunciava decisões judiciais. Tudo que ele anunciasse se tornava válido pelo ato da proclamação. Na corte americana, o júri decide um veredito para o réu de um crime. Tal veredito é passado ao juiz.
Quando ele o anuncia, o veredito se torna válido. Intercessores são como juízes em treinamento. De acordo com Paulo, um dia nós julgaremos o mundo. Veja 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Enquanto isso, uma vez que Jesus é o justo juiz, reinando no céu, ele passa o veredito para o intercessor. O intercessor então faz uma proclamação profética aos poderes das trevas. O veredito se torna válido a partir da proclamação feita pelo intercessor. O que vos digo no escuro, dizei-o na luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Mateus 10, versículo 27. Martelando uma proclamação. Subtítulo: eu e minha família visitamos uma igreja alguns anos atrás que estava envolvida com a construção de um prédio. Para poupar dinheiro, muitos dos membros estavam envolvidos ajudando na construção do edifício. Dan havia sido membro dessa igreja por cerca de 10 anos. Embora muitos não o descrevessem como pregador, ele tinha um relacionamento muito forte com Deus, o qual havia se aprofundado ainda mais nos últimos 5 anos. Alguns anos antes, sua filha de 4 anos havia sido diagnosticada com uma doença incurável. Os médicos não davam esperança. A igreja se reuniu e orou fervorosamente. Veja Tiago 5, versículo 16. Em algumas semanas o milagre aconteceu. Sua filha estava completamente curada. Os médicos tiveram de relatar: é um milagre. Passaram-se alguns anos e Dan não se esquecera da fidelidade e do poder do Senhor ao curar sua filhinha. A maioria dos homens da igreja só podia trabalhar no prédio aos sábados indicados como dia de trabalho. E todos os dias, quando Dan chegava ao serviço, ele logo se dirigia à igreja. Tarde da noite era possível ouvir o som dos pregos sendo martelados no telhado. Dan estava fazendo uma declaração. Ele queria que os poderes das trevas ouvissem seu veredito: Jesus vive. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele curou minha filha. Ele é o Deus que cura. A cada martelada nos pregos, pela fé, ele estava fazendo uma proclamação do topo do telhado. A proclamação de Wanda. Subtítulo: enquanto Dan usava instrumentos para fazer sua proclamação, nós geralmente usamos palavras. Quando o Senhor estava pronto para mudar nossa família para Dallas, colocamos nossa casa à venda. Contudo, as casas não estavam conseguindo ser vendidas muito bem na região onde vivíamos. De fato, diversas casas já estavam à venda há mais de 5 anos. Dali começou a trabalhar em Dallas e voltava nos finais de semana. Oramos e fizemos tudo o que a corretora nos disse para fazer, mas a casa não tinha sido vendida. Já estava à venda por cerca de 8 meses. Wanda, uma filha espiritual, estava morando conosco naquela época. Conhecendo o poder da proclamação, Wanda então começou a andar nas divisas do jardim do nosso imóvel todos os dias, durante os seus períodos de oração. Ela orava assim: no nome de Jesus, eu libero o favor de Deus para esta casa. Eu ordeno que toda a cegueira saia dos olhos daquelas pessoas que precisam comprar esta casa. Olhos, vejam esta casa. Casa, vocês já foi vendida em nome de Jesus. Uma ordem, uma proclamação profética. Em cerca de 2 semanas, a casa foi vendida ao diretor de uma escola cristã. Coincidência? Que tal Deus incidência? Em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Tito 1, versículo 3. Paulo escreveu que no tempo apropriado, no Kairos, e a ele estava confiada a proclamação, Querus, do Senhor.
Quando uma palavra é dada aos intercessores e dita no tempo certo, haverá grande vitória. O rompimento de barreiras vai ocorrer. Deus proverá forças aos intercessores para que eles possam cumprir a sua vontade. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu para que por mim fosse cumprida a pregação e a ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 17. Há um livramento para o povo de Deus e para as cidades. Permita que o Senhor fortaleça você para que a proclamação de sua palavra possa ser completamente realizada da mesma forma como aconteceu com o apóstolo Paulo. Questões para reflexão. Primeiro, descreva algum momento em que você experimentou a unção do mensageiro na cidade. Quais foram os resultados? Segundo, liste 3 características do mensageiro. Terceiro, como essas características se relacionam com os intercessores? E quarto, descreva com suas próprias palavras o processo da proclamação. Amém. Receive my authority.